Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui da Escola de Imóveis. Meu nome é Pedro Câmara e hoje eu vou falar sobre um assunto polêmico. Será que um financiamento imobiliário ele pode acabar com sua vida? Ele é uma decisão financeira catastrófica que você não deve fazer? Bora lá, vamos explorar esse assunto, porque eu não concordo e obviamente eu vou falar bastante aqui, mas eu vou dar a real, vou falar quando que o financiamento imobiliário faz sentido, quando que o financiamento imobiliário não faz sentido e por que que eu entendo que sim, comprar um imóvel pode ser uma decisão positiva, tá? E não como muitos analistas, né, e consultores financeiros acabam falando que é a pior decisão da sua vida comprar um imóvel e colocar o seu dinheiro ali no imóvel. Antes de mais nada, quem não me segue lá no Instagram, @Escola de Imóveis, quem não me segue aqui, já aproveita, eu posto conteúdo todos os dias falando sobre investimento imobiliário, feito por um investidor imobiliário para pessoas que gostam do mercado imobiliário, querem investir, querem saber mais sobre o mercado imobiliário. Bora lá! Antes de mais nada, vamos separar aqui um pouco as coisas, tá? Eu vou falar hoje bastante de financiamento imobiliário e eu vou falar bastante de financiamento imobiliário para quem compra para morar, tá? Que é talvez o que normalmente as pessoas que batem muito aí falam, tá? Mas eu compro muito e eu utilizo muito financiamento imobiliário para investimento, tá? Ou seja, é um pouco diferente porque eu acabo utilizando a renda dos imóveis para pagar o financiamento imobiliário, então isso não acaba sendo um peso ali no meu orçamento, tá? Porque eu estou gerando uma renda com esses imóveis. Eu vou falar um pouco disso mais para o final do vídeo. O que muitas pessoas falam, tá? E o que muitas pessoas criticam quem compra o imóvel para moradia é que você está tomando uma decisão ruim, que você deve alugar, que você não deve comprar, enfim. Eu não concordo, tá? Vamos começar pelo primeiro ponto aqui do financiamento imobiliário, que talvez você não sabe e eu sei que muitas pessoas não sabem, tá? No Brasil, quem é rico paga mais juros de financiamento. Escuta o que eu falei, no Brasil, quem é rico acaba pagando um financiamento imobiliário mais caro. O que isso significa na prática? Que as pessoas mais pobres elas pagam menos juros de financiamento do que os ricos, tá? Talvez isso vai te impressionar, talvez você não sabia disso, mas é verdade, tá, pessoal? O Brasil, ele privilegia e ele incentiva as pessoas que ganham menos para pegar um financiamento imobiliário com um custo mais baixo, tá? Ou seja, a maior parte da população, vamos pegar aqui o grosso da população, né, que ganharia até 8 mil e pouco, que é o teto do Minha Casa Minha Vida, ela consegue comprar um imóvel com uma taxa de juros que é mais barato do que a taxa de juros padrão do mercado. Eu e a Renata, a gente tem 5 financiamentos imobiliários ao mesmo tempo, tá? Também é outra verdade aí que o pessoal acaba não sabendo, que você pode pegar vários ao mesmo tempo, mas nenhum desses 5 financiamentos é o Minha Casa Minha Vida. Ou seja, eu pago mais caro, eu pago um juros mais caro do que as pessoas que decidem comprar ali o primeiro imóvel para moradia e conseguem se enquadrar ali com a renda no imóvel do Minha Casa Minha Vida, tá? Esse aqui não é um vídeo de Minha Casa Minha Vida, mas isso aqui é bem importante você entender. Então, se a gente pega aqui o grosso da população que está comprando um imóvel para moradia, ela está pegando um financiamento imobiliário que é mais barato. Opa, já começa a quebrar um pouco essa ideia de que comprar um imóvel ali para moradia é a pior decisão e que vai arruinar ali a sua vida. Vamos para mais um ponto. Em alguns anos, tá? Se a gente pegar aqui na pandemia, a taxa do financiamento imobiliário desse crédito que é mais barato, ela estava menor do que a inflação. Pessoal, isso é dinheiro de graça, tá? Você pega um crédito para comprar um imóvel que em determinado período ali a taxa de juros estava menos do que o IPCA, menos do que o IGPM. O IGPM disparou ali, né? Bem menos do que a inflação no período, tá? E mesmo hoje, tá? Mesmo hoje, com uma taxa de juros que está bem elevada, tá? Você pega um financiamento imobiliário do Minha Casa Minha Vida com uma taxa barata. O que é uma taxa barata? Na casa de 5, 6%.
tá, pessoal? Se a gente pegar ali o IPCA hoje na casa de 4%, eu, Pedro, quando peguei um financiamento imobiliário recentemente, estou pagando 11%. Ou seja, as pessoas, né, que estão comprando ali o imóvel para morar e que se enquadram, pagam uma taxa extremamente baixa de juros, tá? Vamos para o próximo ponto que é importante entender. Qual que é o principal risco de você comprar um imóvel financiado? É você não conseguir pagar a parcela do financiamento, que depois vai vir ali a minha esposa e vai arrematar no leilão ali o imóvel, tá? Então, claro, você não quer assumir um financiamento que você não consegue pagar. Então, isso é o principal ponto, o principal risco, tá? Você precisa fazer um planejamento, você precisa ter uma reserva de emergência, as coisas podem mudar, um membro ali da família pode, né, perder o emprego, você pode decidir mudar de emprego, você pode decidir empreender, enfim, tem N variáveis, daqui a pouco tem um filho, uma doença, etc. Você precisa ter sim uma reserva de emergência para conseguir pagar algumas parcelas ali do financiamento. Eu recomendo sim, na hora de assumir um financiamento, ter uma reserva ali dedicada para um momento de emergência. Fazendo esse planejamento, pessoal, você não vai, né, ferrar as suas finanças ao comprar um imóvel. Pelo contrário, eu recomendo que mesmo no caso de um imóvel para moradia, você compre, tá? Vou dar o exemplo aqui desse imóvel que eu estou gravando aqui, que eu moro com a Renata. A gente comprou, a gente paga R$ 3.800 por mês de parcela de financiamento. Um aluguel aqui seria na casa de uns 13,5, mas o imóvel não seria decorado do jeito como a gente fez. A gente não estaria amortizando o saldo devedor e, claro, esse imóvel que a gente comprou, ele se valorizou, tá? E esse é um ponto muito importante, tá? Quem critica o financiamento vai falar para você que você está, né, cometendo um erro porque você vai pagar 13 imóveis ao banco. Na verdade, não é 13 imóveis, tá, pessoal? Se a gente pegar e fazer essa conta aqui com uma taxa de juros de 10% mais ou menos, você vai ver que você não vai pagar 13 imóveis ao banco. Se você ficar com o financiamento por 30 a 35 anos, não chega ali nos 13 imóveis de juros, tá? Fica menos, tá? Mas um ponto importante, tá? Você acha que esse imóvel daqui 30 a 35 anos, ele vai valer 2 vezes apenas? 3 vezes apenas? Historicamente, tá? Se a gente analisar aqui a valorização dos imóveis no longo prazo, e pessoal, 30 a 35 anos é muito longo prazo, eu duvido que esse imóvel vai simplesmente valer 2 vezes, entendeu? Porque, claro, a gente tem aqui uma inflação de 30 a 35 anos, as coisas vão ficando mais caras, inclusive os imóveis, tá? Então, mesmo que você pague esses juros por 35 anos, a grande probabilidade é que você vai no final ter um imóvel, tá, que vai valer mais do que esses juros que você pagou ao banco, tá? Ponto importante. Outro ponto que é muito importante. Se a gente analisar ali os dados e as informações, né, que as entidades do mercado de financiamento imobiliário reportam, em média, as pessoas vão quitar os financiamentos entre 10 e 15 anos. E por que que isso acontece, tá? Porque se você pega um financiamento saque, sistema de amortização constante, com um índice de reajuste como a TR, por exemplo, que é baixo, a sua parcela ela vai diminuindo mês a mês, tá? Então pensa bem, hoje eu e a Renata a gente paga aqui 3.800 ao mês de parcela. Em 15 anos, a gente vai pagar muito menos do que essa parcela. Só que outro ponto, pessoal, em 15 anos, o valor do dinheiro é outro por causa da inflação. O que hoje representa 3.800 no meu orçamento, em 15 anos, esses mesmos 3.800 vão representar muito menos do meu orçamento por causa da inflação. E aí, claro, eu espero que a minha renda também, em 15 anos, ela seja maior do que ela é hoje, né? As pessoas que são assalariadas também têm ali, né, o dissídio que vai corrigindo o salário, né? Então, por que que as pessoas acabam quitando esses financiamentos muito antes de 30 anos?
Porque chega determinado momento que aquela parcela ela começa a representar um valor no orçamento da família que é muito menor, é um peso muito menor do que foi 15 anos atrás, quando a pessoa comprou aquele imóvel. E claro, né, a gente também espera que esse imóvel, em 15 anos, ele vai estar valendo muito mais. E veja bem, se a pessoa quita esse financiamento no meio do caminho, o que ela pagou de juros, ela pagou, já pagou nas parcelas, mas os outros 15 anos de juros ela não vai pagar. Você não paga juros futuros. O que cai de terra, cai aí também esse argumento de que vou pagar 2, 3 imóveis de juros. A pessoa quitando no meio do caminho não vai, entendeu? E outro ponto, esse aqui para mim ele é mais relevante até. Quantas pessoas, quantas famílias jovens, né? Famílias jovens eu digo de 40, 50 anos, você conhece que mora no mesmo imóvel por 30 anos, tá? É muito provável que eu e a Renata, nos próximos 5 anos, a gente já se mude desse imóvel que a gente comprou para morar. Se eu decidir vender esse imóvel, eu vou quitar ali o saldo devedor sem pagar. Na verdade, vamos supor que eu fiquei 5 anos pagando aqui, paguei 5 anos de juros, vendo esse imóvel por um valor maior do que eu paguei, hoje ele já vale mais, e os outros 25 anos ali de juros que eu iria pagar, eu não vou pagar, porque ao vender eu quitei o saldo devedor. Ou seja, existe uma grande probabilidade também de que no meio do caminho, por uma necessidade do imóvel maior, de uma mudança, etc., você vá vender esse imóvel e não vá pagar todos os juros futuros, tá? Ou seja, comprar um imóvel não vai acabar com a sua vida, não é uma decisão horrorosa. Ele sim pode ser, na verdade, né, um investimento muito importante para você construir o seu patrimônio e ter ali um patrimônio, né, um investimento seguro para a sua família para o longo prazo. No meu caso, quem já me acompanha aqui sabe que, né, a gente tem 6 imóveis hoje, eu e a Renata. Um a gente mora, os outros 5 a gente usa para renda. E a gente utiliza a renda desses imóveis para pagar a parcela desses financiamentos e, na verdade, sobra dinheiro, né? E dá até para pagar uma parte do financiamento desse imóvel aqui que a gente mora, tá? Então a gente já está fazendo a roda girar aqui e quase que o custo desse financiamento que a gente mora aqui, ele está sendo quase que na totalidade pago pelos outros imóveis. Isso é muito legal e é o que eu falo todo dia lá para os meus alunos da mentoria do Vivendo de Imóveis. Mas vamos lá. Quando que eu não recomendo ou em que situação eu não recomendo comprar um imóvel? Na verdade, não é que eu não recomendo comprar um imóvel, mas eu não recomendo, por exemplo, eu e a Renata, a gente tem 6 imóveis. Esse imóvel que a gente mora aqui, ele é um imóvel de um valor médio, tá? A gente poderia ter comprado um imóvel mais caro, um imóvel maior, num bairro melhor localizado para morar? Sim, mas isso iria acabar, né, assumindo uma parcela muito maior do nosso orçamento mensal. Se hoje eu pago 3.800, um imóvel muito mais caro, num bairro muito melhor, iria acabar saindo 8, 9 mil reais por mês de parcela. Ou seja, tá? Eu não recomendo você que está ali, né, no início da sua carreira, construindo, querendo guardar dinheiro para investir, para comprar imóvel de renda, para investir na renda fixa, enfim, que você assuma um imóvel para morar que vá, né, comprometer de você fazer outros investimentos, tá? Nesse caso, eu não recomendo. Eu recomendo ir, né, subindo ali a escadinha de pouco em pouco, tá? Eu e a Renata, provavelmente, em algum momento, nos próximos anos, a gente vai comprar um imóvel maior. Mas essa não foi a nossa primeira decisão. Esse é um ponto importante. E eu vejo muitas pessoas jovens e famílias, né, que estão começando ali comprando o primeiro imóvel, já comprando um imóvel muito caro, tá? Que acaba pegando todo ali o saldo que a pessoa teria como poupar ali no mês, e aí ela não consegue fazer outros investimentos, né? Eu acabei, na verdade, até fazendo o contrário. Primeiro eu comprei 4 imóveis de renda para depois comprar o imóvel que hoje eu e a Renata moramos.
É uma situação um pouco inversa, a gente não tem filho, é jovem, etc. Eu sei que cada caso é um caso, tem famílias que precisam já comprar um imóvel para moradia por causa dos filhos, etc. Mas eu não recomendo, em qualquer um desses casos, você já comprar um imóvel muito caro, muito grande, que vai impedir que você consiga fazer outros tipos de investimentos. Fora isso, pessoal, recomendo sim comprar e, por favor, né, não caiam nessa de que é a pior decisão da vida, que vai pagar 4 imóveis ao banco, etc., porque isso não vai acontecer. Gostaram desse vídeo? Deixem os comentários aqui, eu respondo pessoalmente e eu vejo vocês no próximo vídeo da Escola de Imóveis. Valeu!